Então, boa tarde, pessoal. Na aula retrasada, eu tinha começado esse conteúdo, tá? De números proporcionais. E aí a gente vai dar sequência hoje nele, tá bom? Então, o que são números proporcionais? A gente tem três tipos de proporcionalidade, que é a proporcionalidade direta, a inversa e a composta. Então, alguns devem ter faltado, mas de qualquer forma eu vou explicar do começo, como se eu não tivesse explicado naquela aula. Alguns também disseram que não tinham copiado, né, o conteúdo, então aqui eu vou explicar e aí depois eu vou passar o PDF para vocês, se vocês quiserem copiar. É o mesmo conteúdo que eu tinha copiado naquele dia da última aula que a gente teve presencial, só que talvez não tenha dado, né? Algumas pessoas talvez não tenham dado tempo de copiar, então eu vou passar aqui, tá certo? Vamos deixar as conversas paralelas no chat e prestar atenção na aula, tá bom? Então diz o seguinte: os números de uma sucessão numérica A1, A2, A3 são chamados diretamente proporcionais aos números de uma sucessão numérica B1, B2, B3. O que é uma sucessão numérica? É uma sucessão de números quaisquer. Então, é um conjunto de números quaisquer. Então, aqui você tem uma sucessão de números A e uma sucessão de números B. E ela é dita proporcional quando você pega o primeiro número de A e divide com o primeiro número de B. Se você fizer isso em todos, pegar o primeiro de A com o primeiro de B, igualar com o segundo número de A dividido pelo segundo número de B, o terceiro número de A dividido pelo terceiro número de B, se você fizer isso, igualar e as respostas derem o mesmo número, que a gente chama de K, então esses números são ditos diretamente proporcionais. E esse número que você vai obter, que é o K, é o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade. Como assim, Pedro? Não entendi. Vamos aqui para um exemplo que vocês vão entender. No exemplo 1 diz o seguinte: verificar se os números da sucessão 18, 6 e 3 são ou não diretamente proporcionais aos números da sucessão 6, 2 e 1. Então, como é que eu verifico se eles são diretamente proporcionais? Então, você vai pegar o primeiro número da primeira sucessão, que no caso aqui é 18, e vai dividir pelo primeiro número da segunda sucessão, que nesse caso aqui é o 6. Vai igualar. Pedro, esse é o mesmo conteúdo que vai passar amanhã? Não, essa disciplina é a disciplina de eletiva, são disciplinas diferentes. Essa é a disciplina de eletiva e a disciplina de matemática é outro conteúdo, tá certo? São conteúdos diferentes. Aí, então eu peguei aqui, continuando aqui, eu peguei o primeiro número da primeira sucessão e dividi com o primeiro número da segunda sucessão. Agora eu vou pegar o segundo número da primeira sucessão, que é o 6, vou dividir aqui pelo segundo número da segunda sucessão, que é o 2. Da mesma forma, eu vou pegar o terceiro número aqui da primeira sucessão, que é o 3, e vou igualar com o terceiro número da segunda sucessão, que é o 2. Aí aqui eu vou dividir, né? Vou simplificar. Nesse caso aqui, 18 dividido por 6 dá quanto? Qual o número que eu multiplico com 6 que dá 18? 3. 3, né? Então, 3 igual. 6 dividido por 2. 3. E 3 dividido por 1 é igual a quanto? A 3, né? Então, a gente observa que a gente obteve o mesmo número, que foi 3. Então, quando isso acontecer, a gente diz que essas sucessões são diretamente proporcionais. Caso tivesse qualquer número aqui que tivesse dado divisão diferente, aí já não seria direta, tá certo? Aí vocês entenderam? Aí vamos aqui para exemplo 2, que diz o seguinte: encontrar x e y
sabendo que os números da sucessão 20x e y são diretamente proporcionais aos números da sucessão 4, 2 e 1. Então, aqui a gente tem a gente vai fazer a mesma forma. Eu vou pegar aqui, ó, o 20, né? O 20, vou dividir aqui pelo o primeiro número, que é o 4. Vou igualar com x, né? X sobre 2. Pegar agora o y sobre 1. Aí, aqui, como é que a gente vai achar o valor de x e de y? A gente vai pegar 2 a 2, tá certo? A gente vai pegar vai montar uma proporção 2 a 2. Então, aqui a gente tem, ó, que 20 sobre 4 é igual a x sobre 2. Só que a gente sabe que 20 dividido por 4 dá quanto? 20 dividido por 4 dá... Qual o número que eu multiplico com 4 que dá 20? Hein? Quanto é que dá 20 dividido por 4? Qual o número que eu multiplico com 4 que dá 20? 5, né? Então, aqui vai ficar 5 igual a x sobre 2. Então, aqui a gente pode fazer meios pelos extremos. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que 1 vezes x é igual a x. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a gente tem aqui que x é igual a 10. Já achei o valor de x. Agora, eu posso achar o valor de y. Como é que eu acho o valor de y? Eu igualo da mesma forma que as proporções. Eu sei que 20 sobre 4 é igual a y sobre 1. Só que quanto é 20, né? 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 a gente viu que é igual a 5. E y dividido por 1 é igual a y. Então, a gente tem aqui que y é igual a 5. Então, y é igual a 5 e x é igual a 10. Será que está certo? Vamos provar que aqui realmente x é igual a 10 e y é igual a 5. Se eu substituir aqui o valor, vai dar o mesmo resultado? Vamos ver aqui. Então, ó, 20 sobre 4, ó, 20 sobre 4 é igual a x. Qual foi o valor que a gente achou de x? Não foi 10? Então, fica 10 sobre 2. Y. Qual foi o valor de y que a gente achou aqui? Não foi 5? Então, 5 sobre 1. Aí, vamos aqui. 20 dividido por 4, a gente viu que dá 5. 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é 5. E 5 dividido por 1 também é 5. Então, vejam que dá o mesmo resultado. 5 é igual a 5, que é igual a 5. Então, aqui eu tenho que esses números, né, são diretamente proporcionais. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, podemos seguir. Isso aqui eu já tinha explicado na aula passada, mas vamos lá. Os números de uma sucessão numérica A1, A2, A3 são ditos inversamente proporcionais aos números de uma sucessão numérica B1, B2, B3, quando os números da sucessão A forem diretamente proporcionais aos números da sucessão dos inversos de B. Ó. Então, ela vai ser inversamente proporcional quando você pegar cada elemento, né, o elemento da primeira sucessão dividido pelo inverso do número da segunda. Então, por exemplo, o inverso de B1 é 1 sobre B1. Então, por exemplo, quanto é o inverso de 5? Quanto é o inverso de 5? É 1 sobre 5, né? Assim? Qual o inverso de 2/5? Qual é o inverso de 2/5? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Muito bem. Então, é só inverter, né? É só a gente inverter e aí a gente vai ter os números que são inversos. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, no exemplo 3, a gente tem o seguinte. Verificar se os números da sucessão 30, 24 e 20 são ou não inversamente proporcionais aos números 4, 5 e 6. Então, como é inversa, né, inversamente proporcional, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, o 30 e vai dividir pelo inverso de 4. Qual é o inverso de 4?
Qual é o inverso de 4? Qual é o 3. inverso? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Aí vamos lá, 24. E vou pegar o inverso de 5. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Aí vou pegar agora o 20 e vou pegar o inverso de 6. Quem é o inverso de 6? 1 sobre 6. 1 sobre 6. Pronto. Agora eu vou efetuar a divisão de fração. Como é que eu efetuo a divisão de fração? Veja aqui que eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu efetuo? Eu repito o número que está em cima. Então, eu vou repetir o número que está em cima. E vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, se eu tenho uma fração aqui 1 sobre 4, o inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1, que é o próprio 4, né? Aí, a mesma forma aqui, eu vou pegar o 24 e vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Aqui é 1 sobre 5, o inverso é 5 sobre 1. Da mesma forma, repita a fração de cima, que é o 20, e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Tá? 1 sobre 6 vai ficar 6 sobre 1. Pronto, e agora é só multiplicar. 4 vezes 30, a gente multiplica primeiro 4 vezes 3. Quanto é 4 vezes 3? 4 vezes 3, quanto é? 12. 12. Então, como aqui tem um zero, né, do 30, eu acrescento. Então, fica 120. Aí, 24 vezes 5. Vamos multiplicar aqui, ó. 24 vezes 5. 5 vezes 4, quanto é? 20. 20. Vai 2. 2 vezes 5. 2 vezes 5. 10 mais 2. 12. 12. Então, deu 120 também. Igual. Aqui, ó, 20 vezes 6, a gente multiplica primeiro 2 vezes 6. Quanto é 2 vezes 6? 12. 12, né? E acrescenta o zero, porque aqui é 20. Então, deu 120, que é igual a 120, que é igual a 120. Como as três divisões, as três multiplicações deram o mesmo resultado, então sim, né? Isso aqui é inversamente proporcional. Aí vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, vem dizendo o seguinte: encontrar x, y e z, sabendo que as sucessões x, 3 e z e 9, y e 36 são inversamente proporcionais com a coeficiente de proporcionalidade k igual a 36. Então, eu sei que elas são inversas. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vou pegar o x. Vai ficar x sobre quanto? Sobre 9? É inversa. Vai ficar como? X dividido... Sim. Vai ficar x dividido por quanto? Quanto é que eu coloco aqui? Vai ficar x dividido por quanto? 6. 6. Por 9. Mas é inverso. Eu vou X colocar... dividido por 9. Mas é inverso, não pode ser o 9. Eu vou pegar um É 1 sobre 9. Por 1 sobre 9. igual. Agora vamos pegar o 3. Vai ficar 3 sobre quanto? 3 sobre y. 1 sobre y. 1 sobre 3. Agora eu vou pegar o z. Vai ficar z sobre quanto? Z sobre 1 sobre 36. E essa proporção aqui, né, ela é igual a 36. Ele diz que isso daqui é igual a 36, que é o coeficiente de proporcionalidade igual a 36. Então, isso aqui tem que dar igual a 36. Então, vamos lá, né? Fazendo aqui essa divisão de fração. Como é que faz a divisão de fração? Repete o número que está em cima, no caso aqui o x, e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Como é que eu faço aqui o inverso da fração de baixo? Se está 1 sobre 9, o inverso de 1 sobre 9 é 9 sobre 1. Igual. Aí vamos lá. Mesma coisa, aqui está a divisão de fração. Como é que eu faço a divisão de fração?
repete o número que está em cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Se está 1 sobre y, vai ficar y sobre 1. Da mesma forma, pego aqui e faço a divisão de fração. Qual o número que está aqui em cima? É o z. Então, repito o z e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Qual é o inverso da fração de baixo? Se está 1 sobre 36, vai ficar 36 sobre 1. E isso é igual a 36. Aí, vamos lá. Agora, a gente vai... vamos aqui. X vezes 9, quanto é? X vezes 9 é a mesma coisa que 9x. 3 vezes y é a mesma coisa que 3y. Veja aqui que 9 está dividido por 1. 9 dividido por 1 é 9. Então, 9 vezes x é 9x. Y dividido por 1 é y. E y vezes 3 é 3y. Tanto faz. 36 dividido por 1 é 36. E 36 vezes x dá 36z, né? E isso é igual a 36. E agora, como é que eu faço para achar os valores de x, y e z? Então, é bem simples, né? Como ele diz que tudo isso aqui é igual, né? Ele diz que esses 4 números são iguais. Então, a gente vai igualar 1 a 1. Então, a gente sabe que 9x é igual a 36. Então, se 9x é igual a 36, passa esse 9 para lá dividindo. Então, x é igual a 36 dividido por 9. Então, quanto é 36 dividido por 9? Qual o número que eu multiplico com 9? Qual o número que eu multiplico com 9 que dá igual a 36? Qual o número que eu multiplico com 3. 9? Quanto? 3. Não. Qual o número que eu multiplico com 9 que dá igual a 36? 4. 4, né? 4 vezes 9 igual a 36. Aí vamos lá. Agora, igualando o outro. A gente tem que 3y é igual a 36. Passo 3 dividindo. Fica y igual a 36 dividido por 3. Qual o número que eu multiplico com 3 que dá 36? 12, né? Aí vamos lá. Agora, o outro vai ficar 36z é igual a 36. Passo 36 dividindo para lá. Vai ficar z igual a 36 dividido por 36. Quanto é 36 dividido por 36? 36 dividido por 36 é quanto? Qual o número que eu divido com ele mesmo dá quanto? Quanto é 36 dividido por 36? 1, né? Então, vamos verificar se isso dá, substituindo os valores, se realmente vai dar igual a 36 mesmo. Ó, veja o seguinte aqui, ó. Vai ficar 9, ele diz o seguinte, que 9x é igual a 3y, que é igual a 36z, que diz que isso é igual a 36. Vamos ver se isso é verdade. 9 vezes x. Qual foi o x que a gente achou aqui? Foi 4. 3 vezes y. Qual foi o y que a gente achou aqui? 12. 36 vezes o z, que a gente achou aqui que foi 1. Vamos ver se isso aqui dá 36,5. 9 vezes 4, a gente viu que é 36. 3 vezes 12, a gente viu que é 36. E 36 vezes 1 é 36. Então, a gente viu que tudo isso dá igual a 36. Tá certo? Aí, vamos agora para a proporcionalidade composta. Aí, ele diz o seguinte. Sejam as sucessões, né? A, que é A1, A2, A3. B, que é B1, B2, B3. C, que é C1, C2, C3. Disse que A é diretamente proporcional a B e a C, né? Ou seja, essa sucessão aqui, A, ela vai ser diretamente proporcional a B e a C de forma composta, quando o A ele for diretamente proporcional à multiplicação, né, de forma direta, né, o A uma B e C. Como assim, ó? Como assim? A proporcionalidade composta direta. Como é que fica? Você vai pegar o primeiro elemento do A, colocar aqui em cima. Você vai pegar o primeiro elemento do A e colocar aqui em cima. E vai dividir pela multiplicação do primeiro elemento de B com o primeiro elemento de C. Então,
quando for proporcionalidade composta direta. Então, você pega o primeiro elemento do A e divide pela multiplicação do primeiro elemento do B com o primeiro elemento do C. Aí, iguala o segundo elemento do A dividido pela multiplicação do segundo elemento de B com o segundo elemento de C. E assim sucessivamente até você encontrar o K. Se dá o mesmo resultado, eles são, né, diretamente proporcionais de forma composta. Isso na direta. Quando for inversa, você pega os inversos. Você pega o A dividido pelo inverso da multiplicação de B com C. Então, você pega o A pelo inverso da multiplicação de B com C. Isso quando for de proporcionalidade composta inversa. E quando for diferente, por exemplo, quando ele diz assim, proporcionalidade composta direta a B e inversa a C. Então, ele é direto a B, então você pega o A, tá direto a B, então fica só o B, e multiplica, no caso aqui está inversa ao C. Então, o C, que é o número que tiver em C, você coloca o inverso do C. Tá certo? Pedro, não entendi nada. Vamos ver se vocês entendem nos exemplos, né? Quando a gente coloca os exemplos, fica mais simples. No exemplo 5, diz o seguinte: verificar se os números da sucessão 100 e 120 são ou não de proporcionalidade composta direta. Então, aqui é composta direta aos números 2, 3 e 5 e 4. Então, como é que fica aqui? Você vai pegar o primeiro número, no caso da primeira sucessão aqui, que é 100. Como aqui é direta, né, composta direta, você vai pegar a multiplicação do primeiro número aqui da segunda, né, que é o 2, vezes o primeiro número aqui, que é o 5. Aí vai igualar da mesma forma aqui, ó. Você pega o 120 dividido pelo segundo número aqui, que é 3, vezes aqui o 4. Vamos ver aqui se dá o mesmo resultado. Então, vai ficar aqui, ó, 100 dividido. 2 vezes 5, quanto é? 2 vezes 5? 10. 10. Aí aqui, 120 dividido. Quanto é 3 vezes 4? 12. 12. Aí que é só a gente dividir, né? 100 dividido por 10 dá 10, né? 100 dividido por 10 dá 10. E 120 dividido por 12, ó, 12 dividido por 12 dá 1. E sobra o 0, né? Então, 10 é igual a 10. Então, eles sim são de proporcionalidade composta. Então, aqui, sim, né? Eles são de proporcionalidade composta. Aí vamos para o exemplo 6, né? Que diz o seguinte: descobrir o valor de x, sabendo que A é igual a x sobre 15, né? A é x e 15, é de proporcionalidade composta inversa. A, B, né, que é 5, 4, e C, que é 1 sobre 10 e 1 sobre 12. Então, vamos lá. X, e vai dividir pelo inverso da multiplicação desses aqui, ó. Então, eu pego o inverso de 5. Qual é o inverso de 5? É 1 sobre 5, né? Vezes o inverso aqui de 1 sobre 10, que é 10 sobre 1. Igual isso daqui com o 15, né, que é o segundo número da primeira sucessão, igual aqui ao inverso de 4. Qual é o inverso de 4? O inverso de 4 é 1 sobre 4. Vezes o inverso aqui de 1 sobre 12. Qual é o inverso de 1 sobre 12? É 12 sobre 1. Então, aqui fica o seguinte, que x é igual. Aqui vai ficar o seguinte, é uma multiplicação. 1 vezes 10 é 10. E 5 sobre 1 é 5. Da mesma forma, aqui, ó, 15 sobre 1 vezes 12 é 12. E 4 vezes 1 é 4. Aí que fica o seguinte, repara o seguinte, que 10 dividido por 5, quanto é 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 é quanto? Quanto é 10 dividido por 5?
é 2, né? Aí o 15, 12 dividido por 4, quanto é? Qual número que eu multiplico com 4 que dá 12? 3, né? Ou não? Aí aqui sim, aqui fica o seguinte, ó. X sobre 2 é igual a 15 dividido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? Quanto é 15 dividido por 3? Eita, cadê que vocês? Vocês estão aí? 15 dividido por 3, quanto é? 5, né? Então, aqui fazendo mesmo pelos extremos, aqui, agora sim, fazendo mesmo pelos extremos, a gente tem que x, ó, 1 vezes x é x, e 2 vezes 5 é igual a 10, né? Então, x é igual a 10. E por último, para a gente encerrar a aula de hoje, o exemplo 7, que diz o seguinte: encontrar o valor de y, sabendo que 4y é de proporcionalidade composta direta a 15 e 10 e inversa a 3 e 1 sobre 2. Então, ele vai ser direta a 15 sobre 10 e inversa a 3 e 1 sobre 2. Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar assim, ó, o 4, que é o primeiro, né, a primeira sucessão, a gente vai dividir, no caso aqui, ó, esse daqui, o 15 aqui é direto, então ele fica direto, é só colocar aqui 15. E o inverso, você vai pegar aqui o inverso de 3. Qual é o inverso de 3? É 1/3, né? Então vai ficar 1 sobre 3. Aí aqui é o y. Aí você vai colocar o 10 aqui é direto, então vai ficar aqui o 10 vezes o inverso aqui, ó, o inverso de 1/2. Quanto é o inverso de 1/2? É 2 sobre 1, né? Que é igual a 2 sobre 1 ou 2, tanto faz. Aí vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4 igual a 15, vai ficar 15 vezes 1, que é 15, e 15 dividido por 3, quanto é? 15 dividido por 3. Deixa eu fazer passo a passo, né? 15 dividido por 3. Aqui, ó, y igual. Quanto é 10 vezes 2? 20, né? 10 vezes 2 é 20. O 2 vezes 10 é 20. Aqui vai ficar o seguinte. 4 igual. 15 dividido por 3 é 5, né? Então, vai ficar 4 sobre 5 igual a y sobre 20. Aí, aqui a gente aplica, né, meios pelos extremos. Então, vai ficar y vezes 5 é 5y. E 4 vezes 20 dá igual a 80, né? 4 vezes 20 dá igual a 80. Então, passa o 5 dividindo, fica y igual a 80 dividido por 5. Quanto é que dá 80 dividido por 5? Vamos dividir aqui, 80 por 5. 8 por 5 dá quanto? 8 por 5. 5 vezes 1, 5. Para 8. 3. 30 por 5, cabe quanto? 6, né? 5 vezes 6 dá 30, né? Para 30, nada. Então, y é igual a 16. Eu cheguei aqui, y é igual a 36. Então, é isso, gente. Eu vou deixar para vocês um exercício, tá certo? Eu vou deixar a aula gravada, vou mandar a gravação para vocês e vou mandar o PDF com esses conteúdos para que vocês possam copiar e vou deixar uma pequena atividade para vocês responderem. Quando for na próxima aula de eletiva que a gente tiver presencial, eu vou dar o visto em que fizer essa atividade, tá bom?